É Cristo chamando, chama por ti, por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de sexta-feira, hoje 27 de setembro. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Turismo, Dia do Encanador e também Dia do Idoso. Por isso, hoje nós vamos estar ouvindo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre as lições que nós devemos aprender com os mais sábios. Mas vamos às palavras de Jesus, conforme lemos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 22, versículo 29. São palavras que você deve gravar e guardar no seu coração. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que é que nós erramos tanto na nossa vida? Por que damos tantas cabeçadas? Por que nós fazemos tantas decisões erradas e escolhas precipitadas? Sabe por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Foi o que Jesus falou. Errais e não conheceis as Escrituras. Noutra parte ele diz, examinai, pois, as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Nesse instante, quero deixá-los com o Cada Dia com o reverendo Jeremias. Olá, como vai? Quem na vida não precisa aprender? Ou melhor, será que você já aprendeu de tudo? A vida é uma escola, e é uma escola do início ao fim. Podemos concluir muitos cursos desde a infância até a fase adulta, mas jamais deixamos de ser alunos desta escola, a escola da vida. Até porque, na vida, nenhum dia é igual ao outro e cada dia pode ser uma aula em que lições preciosas venham a ser aprendidas. Em outras palavras, enquanto vivemos, somos constantemente chamados a tirar lições das mais variadas situações que surgem no dia a dia. E você é uma pessoa que gosta de aprender? Você observa outras pessoas, principalmente os idosos, para tirar algumas lições ou aprendizado para o dia a dia? Gosto muito. Meus avós, que hoje são falecidos, eu aprendi muito com eles. Nossa, eles me deram assim, muito bem, um bom ensinamento. Eles não tinham estudo, não tiveram estudo, mas sim de uma sabedoria. Sempre aprendi com os mais velhos, né? Inclusive a minha profissão eu aprendi com os mais velhos, né? Sim, os mais velhos são sábios, né? A gente aprende sempre com os mais velhos. É na vida que temos oportunidade de aprender com pessoas mais maduras do que nós. Pessoas que ao longo dos seus dias souberam reter e aplicar as boas instruções que receberam. É bom que se diga, antes de prosseguir o assunto, que a maturidade não é necessariamente uma qualidade de pessoas mais idosas. Entretanto, há muitos idosos que aprenderam muito no decorrer dos anos e que podem oferecer grande auxílio para aqueles que ainda são novatos e carentes de sábia instrução. A figura do idoso sábio é algo presente na maioria dos povos que já viveram nessa terra. O rabino Salman Shalomi e o jornalista Ronald Miller, em seu livro intitulado Mais Velhos e Mais Sábios, fazem o seguinte comentário com relação aos idosos. Os idosos estão em contato com as tradições e histórias do passado, motivo pelo qual podem transmitir uma centelha, uma chama viva de sabedoria que ajuda os jovens a enfrentar os desafios do presente. Sem a continuidade da tradição, os jovens são presa de uma excessiva preocupação com o agora, atitude que pode levar a uma completa ruptura com o passado. No Brasil, daqui a poucos anos, segundo pesquisas feitas por órgãos governamentais, a população de idosos será bem maior do que aquela que hoje se apresenta. E há quem já se preocupe com a manutenção deste segmento da população no futuro breve. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que o Brasil, em 2030, terá um grupo de idosos de 60 anos ou mais maior que o de crianças com até 14 anos.
E em 2055, a população de idosos será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Há quem lute para que os mesmos desfrutem de condições dignas nessa fase da vida, mas há também quem pense somente nas despesas que o país terá que lidar com uma imensa população de idosos. Entretanto, não seria este o momento oportuno de, ao invés de se fixar somente nos problemas de ordem econômica que o país possa vir a enfrentar com relação aos idosos e tomar medidas apropriadas e aplicáveis no sentido de envolvê-los em atividades nas quais eles mesmos pudessem se sentir ativos e aptos para transmitir aquilo de melhor que aprenderam em suas vidas e carreiras? Aprendendo com os mais sábios. Queremos continuar com esse tema e vai ser depois do intervalo. Então continue aí. Estamos de volta com o tema Aprendendo com os mais sábios. Como aplicar atividades para que os idosos se sintam ativos e aptos para transmitir o melhor que aprenderam? Apesar de atualmente poucos estarem aprendendo com os idosos mais maduros, ainda há quem não abra mão de ouvi-los, pois reconhecem neles a presença da sabedoria e da experiência conquistadas ao longo da vida. Quando temos a oportunidade de estar ao lado de idosos sábios, precisamos lembrar o antigo provérbio, que nunca fica fora de moda. Nos referimos àquele que diz: ouça o sábio e cresça em prudência. O Brasil, já há alguns anos, estabeleceu o Estatuto do Idoso, um conjunto de normas que para muitos sinaliza um avanço no corpo normativo das leis brasileiras. Avanço, todavia, que aponta claramente o desrespeito visível e cada vez maior que se praticava com relação aos idosos. Vejamos alguns pontos do Estatuto do Idoso que ele focaliza e normatiza. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Como já falado anteriormente, nos últimos anos o nosso país tem passado por uma mudança demográfica significante e a longevidade dos brasileiros só tende a aumentar. Segundo projeções realizadas pelo IBGE, no ano de 2025, o Brasil será o 6º país mais idoso do mundo, com um contingente de 34 milhões de idosos, o equivalente a cerca de 15% da população. Esta esperada maior longevidade, em nosso caso, é um dado alarmante. Afinal, a maior parte dos brasileiros concordam que em nosso país, as pessoas mais velhas acabam sofrendo um certo isolamento social. O velho aposentado em si não tem valor, não dá mais produção, sabe? Não produz mais nada. Então, está jogado para escanteio. Quando ele já não produz mais, ele se torna um peso para a sociedade, para a família, né? Que a família quer pai e mãe trabalhando com saúde para poder ajudar eles a se manter. Eles não querem ter responsabilidade. Mesmo em casa, né, com a família, não tem aquela visão, né? Ele é idoso, então deixa eu respeitar, porque ele merece ser respeitado ser tratado com mais carinho, com mais respeito. Já em virtude da preocupação com a qualidade de vida e com a manutenção da cidadania dessa parcela da população, 1999 foi considerado o Ano Internacional do Idoso. No entanto, pouco se avançou na valorização dessa faixa etária na sociedade. Porém, alguns anos depois, surgiu o Estatuto do Idoso. Esta sim, uma tutela específica, resgatando princípios constitucionais que garantem aos cidadãos idosos direitos que preservem a sua dignidade. Ele foi trabalhado em 2003, outubro de 2003, com vigência em janeiro de 2004. Né? E nós tivemos, nesse estatuto, uma discussão de diversas áreas. Nas áreas da saúde, direitos humanos, assistência social, os próprios parlamentares trabalharam isso no Congresso Nacional.
E o Estatuto ele é muito amplo, ele trabalha muitos temas, ele tem 118 artigos, né? Então ele trabalha habitação, alimentos, cultura, lazer, e essa gama de discussão acaba trazendo, por exemplo, facilidades para o idoso, né? Como a utilização de transporte público em 100%, então não precisa pagar, tem prioridade na tramitação de procedimentos e processos, né? Atos judiciais, tem prioridade nos programas habitacionais, com 3% das unidades aí, reservadas para eles. Então o que a gente consegue observar? Que o Estatuto do Idoso foi um grande avanço na proteção dos idosos. Fomos às ruas e nela encontramos o senhor Lourenço. Com 64 anos de idade, ele não parou de trabalhar não. Acumula várias profissões, como motorista, empilhadeirista, técnico de segurança no trabalho e cover do cantor Roberto Carlos. Mas mesmo sendo tão ativo, o senhor Lourenço se sente desrespeitado, principalmente pelos mais jovens. Eu acho que eles pensam que nunca vão ficar velhos. Sorte deles que chegar a ficar velho. No entanto, se pesquisarmos ao longo da história da humanidade, veremos que até mesmo antes de Cristo já existiam recomendações a respeito dos idosos, como sugerem as seguintes palavras que encontramos no antigo livro de instrução chamado de Levítico: honrarás a presença do ancião. Desde os antigos dias de Moisés, já se fazia referência à necessidade do respeito, da atenção para com o idoso. E a palavra de Deus sempre exorta. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta Timóteo a tratar os idosos como se fossem seu pai, mostrando, portanto, a necessidade de cuidar, de respeitar, de honrar os idosos. Como se pode ver, desde os tempos de Moisés, ou seja, séculos antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, o respeito para com o ancião era uma norma e uma instrução a ser observada e praticada pelo povo hebreu. Aliás, é na leitura da Bíblia que a prudência e a sabedoria dos mais velhos ou mais maduros é constantemente apontada como algo a ser buscado pelos menos experientes, pelos mais jovens. Nesse sentido, o respeito aos idosos é ensinado na Bíblia. Todos nós, crianças, adolescentes, jovens ou adultos ou idosos, temos de estar abertos para a questão do aprendizado, para a troca de informações, para que possamos crescer juntos em sabedoria. Por isso, não devemos olhar para o mais velho com desprezo, mas com respeito. Um povo que respeita e aprende com os anciãos sábios em Cristo constrói uma sociedade melhor e ensina as novas gerações a fazerem o mesmo. Aprendendo com os mais sábios. Então, logo aí vem pastor Jeremias, mais sábio. Jesus te abençoe. Ô, gente boa! Ano novo, novos tempos. Não é assim que é bom? Programa cada dia juntos com você. Não se esqueça. Com Jesus e perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Vamos começar o ano conversando sobre buscar sabedoria. É claro, as Escrituras nos dizem que o Senhor Jesus, nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Bíblia é uma fonte de sabedoria. Diz que o homem que teme o Senhor, ele é como a árvore junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e isso é viver perto da palavra de Deus. Há uma outra fonte de sabedoria, muitas vezes desprezada,
que são os idosos. Buscar sabedoria com a turma de barba branca, cabeça branca. Mesmo que você pinte a cabeça, menina, a loirada já passou aí rodada, hein? Anos de experiência. Parêntese. Nem todo idoso é sábio. Tem gente idosa que ficou amargurada. Tem gente idosa com a língua afiada demais. Tem gente idosa brigada com a vida. Tem gente idosa que não amadureceu. Tudo isso nós sabemos, sabemos? Sabe disso? Conhece alguns? Eu conheço muito. De vez em quando eu estou até nessa turma. Olha para você ver. Um dia desse uma menina de 12 anos falou assim, pastor Jeremias, mas é velho demais. Olha a cabeleira dele, a barba dele, branca demais. Nu! E eu falei, e você? Língua grande demais. No talo. Depois eu falei, vem cá menina, me abraça aqui. Um homem da minha idade não pode ficar dando... Não é assim? Mas a Bíblia diz lá assim, compreendo mais do que os idosos que eu medito na tua palavra. Mas a Bíblia dá uma dica muito linda sobre os idosos. Veja lá. Salmo 90. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Velhice viçosa, velhice verdejante, velhice frutífera, velhice derramando sabedoria. É claro, você precisa valorizar mais os idosos, precisa conversar com eles. Todo idoso tem uma história de vida que, se você ouvir, como dizem alguns amigos que eu tenho, ouça com o coração. Pergunte e ouça. Como é que você venceu etapas? Como é que você superou perdas? Como é que você se tornou uma pessoa assim? Enquanto ele conta, você vai extraindo sabedoria. A Bíblia diz que os cabelos brancos é a glória dos idosos. A gente ficou de cabelo branco porque rodou na estrada da vida. Já iludiu, já se desiludiu. Já chorou e já sorriu. Já plantou e não colheu, porque algumas sementes elas frustram. Já semeou muito e colheu pouco. Já semeou pouco e colheu com abundância. O idoso adquiriu sabedoria com as lágrimas da vida. Já enterrou quem não queria. Já esteve junto no momento de desespero. Já viu seu coração quebrar e ser restaurado pelo Deus vivo. Aprenda com os idosos. Olha aquelas senhoras da igreja, aquelas vovozonas, que é a sustância. 30 anos de crente, 40 anos de crente, 50 anos crente, aquelas intercessoras poderosas que conhecem ao Senhor. Toda a igreja tem. Aquele povo que vive mais no céu do que na terra. Conhece, não? Eu conheço um punhado. Quando a gente conversa com eles, nossa alma transborda. Há idosos não cristãos, escritores, que aprenderam sabedoria. A sabedoria, quem é a fonte última da sabedoria é o Senhor, e Ele derrama sobre a obra da sua criação. Converse com líderes antigos. Não pense você, porque um ex-câmara, um ex-gerente, porque ficou idoso, não entende nada. Ele pode não saber zapear igual você zapeia aí, ó, com essa velocidade, mas ele tem muita coisa que pode ser derramada na sua vida. Na velhice serão viçosos, verdejantes, frutíferos. O alvo maior de quem conhece a Cristo é esse mesmo. Enquanto idoso, ele não queixa da vida. Enquanto idoso, ele não reclama da vida. Viverão para dizer que o Senhor é justo, é reto. Ao longo da vida, de muitos anos de existir, descobriu que a vida é curta.
descobriu que o que parece ruim hoje precisa caminhar na história da vida para perceber daqui a alguns anos que esse ponto tão duro era também expressão do amor de Deus. Converse mais com os idosos, converse com a senhora idosa, que ainda trabalha, às vezes como faxineira, num lugar que você passa. Às vezes muito sofrida, às vezes muito alegre. Busque sabedoria. A Bíblia diz que a gente deveria buscar sabedoria. E os idosos, as pessoas mais velhas, quem tem mais de 20 anos do que você, quem tem acima dos 50, já está no idoso? Tem uns que têm 50 que eles não querem isso, não. Mas são assim. Eles têm 60. A gente fala com a dona de 60 assim: "Oh, a senhora agora já é idosa." Que é isso? Assuma a sua idade, gente boa. Assuma a sua idade. Um dia desse eu estava assim na fila, acima de 60. Eu fui para lá. Direitos adquiridos. Beleza? Demorei a chegar. Cheguei. Eu oro a Deus para virar um idoso sábio. Ainda tem lutas grandes, temperamento. Viu como é que eu respondi a menina? Pense. Peço a Deus que me ajude a, de alguma maneira, ser útil para a nova geração, para ajudar a nova geração a ir muito mais longe. Eu, de coração, desejo que a nova geração seja ainda melhor, que ela vai mais avante, que ela conquiste coisas espetaculares. E eu estou alegre no Senhor quando um jovem perto de mim, ele tem honra, ele tem brilho, ele vai mais longe, porque se eu puder ajudá-lo, eu quero ajudá-lo a ir mais longe. Você não despreze o cabeça branca e o barba branca e a mulher idosa por ser idosa. Eles têm sabedoria para derramar em sua vida. Mesmo aquele que anda amargurado, se você souber perguntar, você vai aprender. Por quê? A fonte última de sabedoria é o Senhor. Cresça em sabedoria, viu? A Bíblia diz que é para crescer em sabedoria. Nesse ano novo, cresça em sabedoria. Converse mais com os idosos ao seu redor. Leia autores antigos. Converse com líderes experientes. Converse com profissionais experientes. Converse com mulheres experientes, com homens. Aproveite. À medida que a sabedoria entrar no seu coração e na sua cuca, sua vida vai progredir. Amém? Eu quero que esse ano você tenha belas histórias. Como que a sabedoria transformou sua vida. Não se esqueça. A fonte última da sabedoria tem um nome. Jesus Cristo, nosso Senhor. Entregue-se a Ele. Sua vida muda para melhor. Vamos orar? Senhor, agradecemos muito os mais velhos de nossa família. Dá-nos a graça de ter paciência com eles, de conversar, de aprender, de ouvir suas histórias, de compreender que o Senhor lhes deu esse tempo inteiro para acrescentar alguma coisa em nossa história. Muito obrigado. Abençoe-nos ao conviver com aqueles que estão machucados, aflitos, impacientes. Ajuda-nos também a ser uma fonte de bênção e de consolação para eles. Eu oro por aqueles que têm a minha idade, são sessentões, sessentonas. Dá-nos a tua bênção para que a gente possa ser viçoso, verdejante, frutífero e proclamar que o Senhor vive e que o Senhor é maravilhoso. Assim eu oro em nome de Jesus.
ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que não ser é sentir-se pronto, iludir-se acabado, sente-se feito. Pior do que não ver é não se enxergar, ter dois olhos para os outros e uma cegueira para si. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Pior do que a mudez é não se calar, fazer das palavras suas armas ferinas. Pior do que não ter é não se amar, pois só sabe amar quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser, quem aprende a se dar. Quem aprende a calar, quem aprende a se ver, quem aprende a ser. Programa Cada Dia, sempre trazendo a você uma palavra de fé e de esperança. Fale com a gente no nosso telefone gratuito 0800 ou usando seu celular. Não se esqueça, perto de Jesus, nossa vida muda para melhor. Nessa semana, converse mais, hein? Sua vida vai melhorar. Um abraço. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.